Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre a inflação no Brasil no ano de 2021. De acordo com os dados do IPCA, a inflação de 2021 fechou em 10,06%, a maior dos últimos 3, 4 anos. Sendo assim, nós vamos analisar os fatores responsáveis pelo aumento da inflação no último ano. Essa aula está sendo gravada no dia 22 de janeiro de 2022. Então, vamos lá, moçada. Para iniciar o nosso encontro, temos aqui uma charge mostrando o dragão da inflação. Então, ela voltou. Ela quem? A inflação, que ultrapassou 2 dígitos. E a inflação é um problema muito grande porque quando a inflação sobe, as classes menos favorecidas são as mais prejudicadas. Até mesmo porque possuem rendimentos muito baixos, comprometendo assim a capacidade, inclusive, de comprar os alimentos necessários para atender às necessidades das suas famílias. Então, nós veremos os fatores responsáveis pelo aumento da inflação em nosso país. Na verdade, foi um conjunto de fatores que, direta e indiretamente, contribuíram para o aumento da inflação. Então, aqui nós temos, em primeiro lugar, esse gráfico que eu montei de acordo com os dados oficiais do governo, mostrando a evolução da inflação do ano de 2015 até o ano de 2021. Repare que de 2015 para cá, a inflação foi mais alta no ano de 2021. A inflação de 2015 ficou um pouco acima da inflação de 2021. Então, o que seria esse aumento da inflação? O aumento da inflação ocorre quando os preços dos produtos, mercadorias, serviços aumentam. Isso vai gerar a inflação. Se o processo for contrário, aí nós teríamos a deflação. Se os preços dos produtos e serviços diminuíssem, nós teríamos a deflação, ou seja, o crescimento negativo da inflação. Professor, que fatores contribuíram para o aumento da inflação? Aqui, o primeiro dado que eu coloco é a desvalorização do real frente ao dólar. Repare que no dia 1º de dezembro de 2019, o dólar estava aqui na barreira dos R$4. Em dezembro de 2021, o dólar fechou um pouquinho acima de 5,50. Mas, professor, o que tem a ver a desvalorização do real com a inflação? Em primeiro lugar, você tem que levar em consideração o seguinte: nós importamos muitas peças, componentes industriais, gasolina, óleo diesel, trigo e outros tantos produtos. Ora, a partir do momento em que a nossa moeda se desvaloriza, o produto importado fica mais caro. Para clarear bem essa linha de raciocínio, pensa na questão dos produtos derivados da farinha de trigo. Lembrando que o Brasil produz somente algo em torno de 50% do trigo que ele consome. O restante nós importamos.
Ora, a partir do momento que a nossa moeda se desvaloriza frente ao dólar, o que acontece com o preço da farinha de trigo? Ela vai ficar mais caro aqui no Brasil. Ora, se a farinha de trigo vai ficar mais cara, isso vai se refletir no preço final do pão, dos biscoitos, do macarrão e das massas, de uma forma geral, que utilizam a farinha de trigo, até mesmo aquela pizza suculenta que a gente come. Então, da mesma forma, os componentes industriais, os insumos para a indústria, se eles ficam mais caros, o empresário vai ter que repassar esse aumento para o preço final do produto. E ainda tem uma outra vertente. Ora, a partir do momento que a nossa moeda se desvaloriza, o produto brasileiro ele fica mais barato no mercado internacional. Ora, nós tivemos no ano de 2021 a valorização de várias commodities, não só agrícolas como minerais. Ou seja, o aumento dos preços das commodities no mercado internacional tornou esses produtos mais lucrativos. Então, vou dar um exemplo a respeito das commodities agrícolas. Lembrando que commodity é o nome que se dá a todo o produto primário de baixo valor agregado. Ora, se o preço da soja, por exemplo, fica mais alto no mercado internacional em dólar, o empresário rural ele vai preferir exportar o grão, o farelo de soja e demais derivados de soja que irão garantir para a empresa rural maior ganho de capital, assim como também para o setor agroindustrial. Então, se o preço lá fora fica mais alto e a nossa moeda se desvaloriza, é mais lucrativo para o empresário exportar do que vender no mercado interno. Então, o que vocês estão observando? Que o óleo de soja ficou mais caro, que a carne ficou mais cara, que os produtos derivados do milho ficaram mais caros e tantos outros. Então, a desvalorização da nossa moeda impacta na inflação, como nós percebemos ao longo do ano de 2021, sendo um dos componentes responsáveis pela alta dos preços registrada no último ano. Aqui nós temos o preço do barril do petróleo. Então, de que forma o preço do barril do petróleo ele vai contribuir também para a inflação? Moçada, aqui nós temos a evolução do preço do barril do petróleo de novembro de 2015 até novembro de 2021. Repare que em relação a novembro de 2015, em comparação a novembro de 2021, nós tivemos uma alta de aproximadamente 90% do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Agora, se o petróleo ele fica mais caro, os derivados do petróleo também ficam mais caros. A gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, fertilizantes químicos, tintas, borracha, plástico, tudo aquilo que leva a petróleo acaba ficando mais caro. E ainda tem um outro componente. Se o combustível fica mais caro, a gasolina, o óleo diesel, por exemplo, isso vai se refletir também no aumento do preço do frete. Então, os transportes ficam mais caros, não só por causa do aumento da gasolina, do óleo diesel, do óleo lubrificante, do pneu e tudo aquilo que está direta e indiretamente vinculado ao setor de transporte, que depende de produtos derivados do petróleo. Ora, se o frete fica mais caro, esse aumento vai ser repassado para o preço final do produto, pressionando assim o quê? A inflação. Mas professor, o Brasil é hoje autossuficiente na produção do petróleo. Como se justifica esse impacto do petróleo na inflação em nosso país? Infelizmente, eu vou dizer infelizmente, porque o preço praticado pela Petrobras no Brasil é dolarizado, ele acompanha as cotações internacionais. Eu sou crítico a essa política, tá? Até mesmo porque
Se nós somos autossuficientes na produção do petróleo, não haveria essa necessidade de dolarizarmos os subprodutos do petróleo e nem mesmo o petróleo dentro do território brasileiro. Venderíamos pelo preço no mercado internacional, exportaríamos o petróleo no preço do mercado internacional. Agora, a venda para atender os setores internos poderia ser mais barato, mas a Petrobras tem a sua política de seguir os preços do mercado internacional, enfim. Agora eu chamo a atenção de vocês num aspecto. Olha aqui o preço do barril do petróleo em 2020, novembro de 2020, 42,3 dólares. Eu pergunto a vocês, em relação a novembro de 2019, 60,4 dólares. Houve uma queda substancial do preço do óleo diesel, da gasolina no Brasil em 2020? O que eu chamo a atenção de vocês, essa crítica que eu faço à política da Petrobras, é que quando os preços caem lá no mercado internacional de forma substancial, como caiu ao longo de 2020, em decorrência da pandemia do Covid-19, esses preços não caíram no território brasileiro na mesma proporção. Essa queda foi muito mais lenta e, pelo contrário, os combustíveis continuaram subindo de preço, tanto o gás de cozinha como a gasolina, o óleo diesel, enfim. E agora o petróleo fechou o ano de 2021 na barreira aí dos 80 dólares o barril, um aumento substancial em relação ao ano de 2020, o que tem levado a Petrobras a manter essa política de aumento dos preços dos derivados de petróleo na refinaria, impactando assim a economia e contribuindo dessa forma para o aumento da inflação em nosso país. Aqui nós temos a seca que atingiu o nosso país, ou boa parte do território brasileiro, no ano de 2021. As sazonalidades climáticas, de uma forma geral, não foi só a redução das chuvas em boa parte do centro-sul, mas também nós tivemos geadas muito fortes no último inverno do nosso país, que também foram prejudiciais a lavouras. Dessa forma, o setor agrário ele é muito dependente das condições climáticas vigentes. Então, se você tem uma seca prolongada, ainda mais num período de safra, se você tem fortes geadas que também causam prejuízos à lavoura, isso vai gerar o quê? Uma menor oferta de determinados alimentos no mercado. E como os preços são regulados pela lei da oferta e da procura, essa menor oferta de alimentos pressiona os preços para cima. Então você tem uma alta dos preços de vários produtos que fazem parte da mesa do brasileiro, ou seja, do alimento básico consumido pelo brasileiro, pressionando essa inflação. Vários produtos alimentícios tiveram uma elevação de preço bem acima da inflação oficial do IPCA registrada ao longo do ano de 2021. Lembrando que o IPCA em 2021 fechou com 10,02%. E muitos alimentos subiram mais de 15%, 20%, até mais de 30% nesse período. E, mais uma vez, os pobres são os mais prejudicados pela alta desses preços. Aí você soma a questão do desemprego, você soma a questão da perda do poder aquisitivo do trabalhador, e você vai entender por que a fome está aumentando no Brasil e o número de brasileiros consumindo menos alimentos também está crescendo de forma bastante acelerada, bastante rápida em nosso país. Aqui nós temos também a crise energética. Ora, se nós tivemos um índice pluviométrico em parte do território brasileiro, sobretudo na região centro-sul do Brasil, onde se concentra boa parte das nossas principais usinas hidrelétricas, ora, a partir do momento que a menor incidência de chuvas vai ser responsável pelo comprometimento dos níveis dos mais importantes reservatórios das usinas hidrelétricas do Brasil, nós teremos o quê? Uma menor oferta de energia elétrica,
o que levou o governo a determinar o acionamento das usinas termoelétricas movidas a óleo combustível, a carvão mineral, a gás natural, a gás liquefeito do petróleo, enfim. Usinas termoelétricas têm um custo de geração de eletricidade superior ao custo de geração das usinas hidrelétricas, das usinas eólicas e das usinas solares. Ora, inclusive o governo, com essa bandeira tarifária, ele criou até uma nova tonalidade de vermelho. Nós estamos pagando a mais alta tarifa energética até então paga nesse país. E mesmo nessa época que estamos no período chuvoso, onde os reservatórios de muitas usinas hidrelétricas estão se recuperando, excetuando-se lá no sul do Brasil, onde a estiagem persiste por causa do efeito da laninha, mesmo assim o governo não prevê a redução da tarifa, ou seja, da bandeira tarifária, pelo menos até o mês de abril. E não vai reduzir porque depois vem o período seco, maio, junho, julho, e eu acredito que ao longo de 2022 essa tarifa de energia vai permanecer elevada. Então, se a energia elétrica ficou mais cara, ora, o setor industrial é aquele que mais consome energia. Aí você tem o comércio, que consome energia elétrica, os serviços, que consomem energia elétrica. Se todos os setores, direto e indiretamente produtivos, estão pagando mais pela energia que consomem, esse aumento vai ser repassado para os preços das mercadorias e serviços, também pressionando a inflação. Então, a crise energética também é um componente importante dentro desse contexto de pressão inflacionária que o Brasil viveu no ano de 2021 e ainda deve viver no ano de 2022, infelizmente. Aqui nós temos um outro dado, que é a retomada do crescimento econômico em 2021. Em 2020, boa parte, quase todos os países do mundo, pelo menos as economias mais importantes, registraram recessão em função dos efeitos da pandemia do Covid-19. Mesmo convivendo ainda com a pandemia no ano de 2021, com o avanço da vacinação e a esperança de se controlar a pandemia, a economia acabou registrando um crescimento. Então, os investimentos voltaram a ser feitos e nós tivemos uma retomada do crescimento econômico em vários países. Aqui eu montei esse gráfico com a estimativa. Por que estimativa? Porque estamos agora no início de janeiro de 2022 e os dados oficiais ainda não foram liberados. Então, essa estimativa aqui foi feita por quem? Pelo Banco Mundial. Repare que a estimativa do Brasil, de 4,5%, ela vai se configurar. Então, dentro desse contexto, a China já fechou o seu PIB 8,5%, 8,7%, um negócio desse. Então, dentro daquilo que o Banco Mundial estava projetando. Agora, se você tem, ao longo do ano de 2021, a retomada do crescimento econômico, e essa retomada do crescimento econômico, ela está relacionada também a fatores que estão condicionados ao escoamento de matéria-prima, componentes industriais, disponibilidade de navios mercantes e container e etc. Ora, a partir do momento em que determinados segmentos da indústria não conseguem atender o aumento da demanda internacional, não só pela falta de peças, componentes que vão afetar a produção, registrando ou causando uma menor oferta de produtos, isso vai gerar o quê? Uma pressão inflacionária. Nós temos que destacar também que o frete ele ficou mais caro por causa da alta do preço do petróleo. Então, frete mais caro, escassez de componentes, insumos para indústrias, produtos industriais no mercado, pressionam os preços dos mesmos, contribuindo dessa forma para o aumento da inflação. Lembrando que a inflação, normalmente, ela ocorre em função da relação oferta-procura. Então, se a demanda por produtos aumenta e a oferta não acompanha esse crescimento, isso vai gerar uma pressão inflacionária.
E a inflação não é exclusividade do Brasil. Os Estados Unidos fecharam o ano de 2021 com uma inflação em torno de 7%, que para a economia norte-americana é algo inusitado. E toda vez que a inflação ela sai do centro da meta, das projeções do governo, há uma tendência natural do governo ou do Banco Central dos Estados Unidos aumentar as taxas de juros. Isso é até ruim para o Brasil, porque quando as taxas de juros aumentam lá nos Estados Unidos para conter a inflação, isso acaba gerando o quê na economia brasileira? A fuga de capitais. Os investidores, eles vão e começam a investir em títulos do Tesouro Norte-Americano pela garantia que eles oferecem a esses investidores. Aqui nós temos a evolução da taxa da Selic, né? Durante os 3 últimos anos, de 2019 para cá, né? A taxa da Selic veio caindo, ela chegou a ficar acima dos 13% e ela declinou até essa faixa de 2%, que foi a menor taxa da Selic praticada no Brasil até então. Mas só que a partir de 2021, início de 2021, por causa da pressão inflacionária, não houve outra saída senão para o Banco Central do Brasil, do Copom, que é o Comitê de Política Econômica do Banco Central, em elevar a taxa de juros, que chegou no mês de dezembro de 2021 a 9,25. Então agora, no início de fevereiro de 2022, teremos uma outra reunião do Copom e há uma tendência ainda de alta da taxa da Selic. A alta da taxa da Selic, a alta da taxa de juros, é uma prática que o Banco Central de qualquer país utiliza para tentar conter a inflação. Só que quando você aumenta a Selic, isso aumenta os encargos do governo no pagamento dos serviços da dívida pública, porque muitos papéis negociados pelo governo são atrelados à taxa da Selic. Se a Selic fica mais cara, o governo terá que pagar mais juros. Isso reduz a disponibilidade de recursos para promover investimentos nas mais diferentes áreas. E isso acaba prejudicando o quê? A retomada do crescimento da economia. Tanto é assim que a economia do Brasil registrou um crescimento aí na faixa de 4,5%, 4,6% em 2021, e as projeções para 2022 não são nada boas. Estão menos de 0,5% de crescimento ao longo de 2022. Ou seja, uma projeção muito ruim, o que indica a manutenção dessa crise econômica que está afetando milhões de brasileiros e também os setores produtivos da nossa economia. Aqui, moçada, eu estou deixando para vocês, mais uma vez, os meus grupos do Facebook, onde lá eu disponibilizo meus materiais, que são meus módulos, as minhas apostilas moduladas de Geografia do Brasil, Geografia Geral, Geografia Temática, também provas comentadas e bancos de questões, para que vocês possam estudar. É só entrar nesses grupos, pegar o link dos arquivos, clicar lá na área de arquivo, que vocês vão encontrar os PDFs com esses materiais que são ofertados a vocês de graça. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, ajudem o professor a democratizar o ensino da geografia, a divulgar o seu trabalho, porque o meu canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, o único objetivo é democratizar o ensino da geografia. Eu tenho 40 anos de magistério, sou aposentado, continuo dando aula numa das maiores redes de ensino do Brasil, em turmas preparatórias, e no final da minha vida e da minha carreira, estou presenteando os alunos que estão se preparando para os concursos, não só com essas aulas, como também com os materiais que eu disponibilizo nesses grupos. E a única coisa que eu peço a vocês é que ajude a divulgar esse trabalho para que se possa alcançar um número maior de jovens e ajudar vocês a realizarem os seus sonhos. Valeu, moçada!
Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!